nossa revisão. Vamos lá. Primeiro, vamos entender quem foi Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, esse cara aqui. Mao Tse Tung. Galera, temos que entender a história desse cara. Primeiro, Mao Tse Tung, ele era filho de um comandante do exército chinês, onde ele viu a China ser praticamente humilhada, destroçada, totalmente varrida, totalmente destruída. Tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. E ele observou tudo isso. Quando ele ficou maior, ele era militar e ele deu um golpe de Estado. Sabe o que é um golpe de Estado? É quando tem um presidente lá e ele juntou uma milícia e diz: vou tirar você do poder. Aí tirou do poder e se tornou um ditador. Só que ele não se tornou um ditador ruim, não, né? Ele amava a China, então ele conseguiu organizar toda a China. Ele tinha os princípios, né? Princípios de educação, tecnologia, desenvolvimento econômico para a China. Isso ele levou até a morte. Ele passou assim a vida dele realizando esses feitos. Ele precisava também fazer uma coisa chamada reforma agrária na China. E ele mandou a esposa dele, né? 1,48 m. E aí ela chegou lá e ela fez a reforma agrária em 2 anos. Cara, aqui no Brasil já faz mais de 50 anos que a gente tenta fazer a reforma agrária e não consegue. Isso é uma vergonha, né? É claro. Então, ele conseguiu organizar a China e no momento da sua morte, né, quando ele falece, o Partido Comunista dele, né, da China, ele pega os ideais de Mao Tse Tung e joga para a China, e a China entra no regime de socialismo. E não se esqueça disso. A América, galera, é dividida em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Nós moramos na América do... Eu não sei nem para que lado vai. Sul, muito bem, né? Galera, o continente americano, ele tem essa divisão. Antigamente, muito antigamente, era contado como cada um continente, né? A América do Norte era um continente, a América Central e a América do Sul. Mas não, hoje a gente já tem um consenso entre os geógrafos e os geólogos. O continente americano é um continente, igual como todos os outros. A parte do continente, da América do Norte, ela é dividida em 3 países: os Estados Unidos, o Canadá e o México. Eles fazem parte de um bloco econômico chamado ALCA, Aliança do Livre Comércio das Américas, né? E eles são países desenvolvidos, exceto o México. O México tem padrões de desenvolvimento muito semelhante ao do Brasil. É a verdade, não minto. Sobre o território americano, temos que entender uma coisa: apesar deles serem o 4º maior país do mundo, eles têm o Alasca e o Havaí como parte também do território americano. Colônia de povoamento e colônia de exploração foram 2 tipos de colonização que os europeus fizeram aqui no Brasil e nas Américas. Vamos identificar os 2. Colônia de povoamento é aquela colônia onde os colonizadores eles chegam e dizem assim: olha, vamos organizar, vamos dividir isso aqui, todo mundo vai trabalhar nesse negócio aqui e todo mundo vai se desenvolver, ninguém vai explorar ninguém, não teremos escravos e tudo que for produzido aqui vai ficar aqui, não vai para colônia, não vai para nenhuma metrópole não. Ah, agora eu entendi! Temos o desenvolvimento. Colônia de exploração funciona assim: os colonizadores chegam e dizem: país tropical, né? Muito bem. Manga, não tem como plantar manga no meu país. Vamos fazer o seguinte: tudo que for produzido aqui, leva para a metrópole. Foi basicamente o que Portugal fez com o Brasil. E aí tem o processo também de escravidão. Não se esqueça, uma das características mais marcantes desses 2 tipos de colonização é que a colônia de povoamento não teve escravidão e a colônia de exploração teve escravidão. Dá para perceber, né? Exploração, escravidão, combina, assim, para você lembrar de alguma coisa na hora da prova. Uma filosofia que eu quero compartilhar com vocês. Não tem no livro, não tem na internet, é uma coisa aqui que a gente desenvolveu no momento da aula. Países desenvolvidos são aqueles países que as pessoas têm um poder de compra. Todo mundo tem Não consigo gravar muito bem o que você falou. As pessoas têm poder de compra. Geralmente foram colônias de povoamento. Países que tiveram colônia de exploração, hoje geralmente são países pobres e subdesenvolvidos. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É isso que você está pensando, nós aqui no Brasil, justamente. Poder de compra. Parabéns. Meu Deus, eu tô com vergonha, não, vou desistir.
IDH. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Isso aí foi a ONU que criou para poder medir o desenvolvimento e a qualidade de vida dos países do mundo, né? Então, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, eles têm um IDH muito parecido, são países desenvolvidos. Já o México, eles têm aquele padrão mais parecido com o do Brasil. Sendo os Estados Unidos um dos melhores países do mundo para viver, ele faz fronteira ali com o México. Então, acontece um problema grande lá. Eles têm um muro, e eles fazem o seguinte, eles tentam passar ilegalmente, entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Aí tem a polícia migratória. Se for pego, já era. Você nunca mais vai entrar nos Estados Unidos. Então, todos os dias, né, é encontrado pessoas tentando burlar essa situação para poder entrar nos Estados Unidos. Mas por que eles querem entrar tanto nos Estados Unidos? Porque a qualidade de vida dos Estados Unidos é melhor que a do México. Ato de propriedade rural e doutrina manifesto, ou destino manifesto, como tem uns livros que é doutrina, tem uns livros que é doutrina, outros é destino manifesto. O ato de propriedade rural foi o seguinte, quando os ingleses eles chegaram dos Estados Unidos, eles viram a terra e aí disseram, ó, essa terra aqui é da gente. Então, tinha uns índios lá, né? Tinha pessoas aqui na América, dos índios. Não, saiam todos, morram todos, eu sou um homem branco e eu sou o dono dessa terra. E aí teve uma chacina praticamente, a maior parte daqueles índios Apalaches, eles morreram. O Destino Manifesto, ele funciona o seguinte, é um pouco meio religioso. Esse pessoal da Inglaterra, eles têm um pensamento seguinte, de que eles foram escolhidos por Deus para poder comandar o território. É como se fosse assim um direito divino. Então, por exemplo, é por isso que os Estados Unidos, toda vez que você vê um americano, meu Deus, mas não tem nenhum americano vendo isso aí. Eles se acham as melhores pessoas do mundo. Eles acham que têm os maiores direitos. Eles acham que são superiores a todas as nações. É por isso que quando o cara é presidente dos Estados Unidos, ele é considerado presidente do mundo. A industrialização dos Estados Unidos é muito organizada. Eles se organizam em vários setores. Por exemplo, pega um mapa dos Estados Unidos e, olha aqui, eles conseguem se dividir entre vários setores. Pronto, setor de mineração é só naquele lugar. Setor de plantação de algodão-cana, de cana-de-açúcar, então milho é só naquele lugar. Produção sem de petróleo é só naquele local. Então é diferente aqui do Brasil. Aqui a gente tem um sistema, tem esse tipo de produção em todos os lugares, mas lá eles são divididos, cada setor em cada setor, cada produção em cada produção. É assim que eles se organizam. E outra, o período da Revolução Industrial, 1880, Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa, eles tiveram um nível de industrialização muito grande, fazendo com que outros países da América do Sul, principalmente nós, tivéssemos, vamos dizer assim, uma industrialização meio atrasada. Isso foi chamado de industrialização tardia, né? Isso aí traz graves consequências para o nosso país, porque se você teve uma industrialização muito atrasada em relação aos outros, nós sempre ficamos para trás. Perceba, o Brasil, nós compramos tecnologia. Os Estados Unidos e o Japão, eles fornecem tecnologia. Pra mim todo mundo é igual, não é? Você acha melhor comprar ou fornecer, né? Quando você fornece também para o seu próprio país e para o mundo. O lucro e as exportações são muito melhores. É mesmo, é? Um outro grande problema que nós temos aqui na América do Sul é a Não perda de tempo. xenofobia. Alguém sabe o que é isso? Não perda de tempo. Xenofobia, xeno vem de estrangeiro, fobia vem de phobos, o deus do medo. Então xenofobia significa medo do que é estrangeiro. O maior xenófobo de todo o planeta foi Adolf Hitler, né? Ele tem um ódio mortal de judeus, negros e homossexuais, né? Ele perseguiu a questão do Holocausto, né? Ele perseguiu até a morte esse tipo de etnia e, assim, não sabemos exatamente por que ele tinha tanta raiva assim, mas existem alguns motivos para isso, né? Praticamente porque a Alemanha e a Áustria estavam nas mãos dos judeus. Os judeus, eles conseguiam organizar muito bem o dinheiro, então praticamente todo mundo estava devendo aos judeus. Então, se o judeu morrer, eu não estou devendo a ninguém. Basicamente, essa era a filosofia que ele tinha para poder fazer isso. O miserável é um gênio! James Monroe, 1883. Esse presidente dos Estados Unidos, ele teve um certo temor, sabe? Um certo temor da América do Sul. 12 países que estavam querendo independência e se desenvolvendo. E ele pensou, cara,
se esses países se unirem, eu vou ficar aqui, os Estados Unidos aqui vai ficar para trás. Então já sei o que eu vou fazer. Ele fez a doutrina Monroe, que significa o quê? América para os americanos, né? Ele queria fazer de um jeito de unir toda a América. Logicamente, os Estados Unidos seriam o comandante de tudo isso. Bem, o Brasil e outros países da América do Sul não quiseram um acordo. Então, a doutrina Monroe, ela nunca foi efetivada de fato. Mas Ixi, que onda é essa, meu irmão? isso aí colaborou para uma coisa bem interessante que nós vemos aqui na sociedade, mas a gente nunca percebe. Vocês já perceberam que eles se chamam de americanos e nós não? Cara, nós moramos também aqui na América. E eu não sou americano, não sou chamado de americano. Eu sou americano, mas eu não sou chamado de americano. Mas então, a partir da doutrina Monroe, foi que eles ganharam esse título de americano, hein? Que é americano. É grande coisa. Nesse período de 1910, 1915, onde a China estava passando por problemas, onde a Europa, os Estados Unidos e até o Japão, eles só faziam da China como se fosse um mercado colonial, como se fossem uns escravos coloniais que só pudessem comprar e vender para aquelas nações. Eles eram escravos econômicos, basicamente. Com o período da Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles começaram a se preocupar com os países deles, então eles saíram um pouco da China, então a China pôde se desenvolver, a China pôde respirar um pouco. Nesse momento foi que eles conseguiram se desenvolver e tiveram aquele pensamento, nos tornaremos uma superpotência mundial. Nesse momento aí. Durante esse período que a China passou a ser praticamente escrava de compras e vendas desses países, isso foi chamado de neocolonialismo. É um tipo de novo colonialismo, porque o colonialismo tinha escravos e tudo, mas já nesse período a escravidão já tinha acabado, mas aí eles fizeram um novo tipo de escravidão, neocolonialismo. E por último, a ZEE. ZEE significa Zona Econômica Especial. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Isso foi uma coisa criada pela China já na década de 1980. Como vocês sabem, a China ela é um país socialista, mas tem empresas capitalistas dentro da China trabalhando e vendendo e comprando. Como é? Se a China é socialista, então por que é permitido empresas capitalistas estarem nela? Esse cara é bom. Beleza. As ZEEs, elas foram chamadas pelos empresários chineses de economia socialista de mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a China ela quiser ser capitalista, ela vai ser. E quando ela quiser ser socialista, ela vai ser. Ela pode fazer isso. Exemplo disso, pandemia, 2020. As empresas falindo, o capitalismo levou um soco na barriga. E pessoas sendo demitidas, ninguém contratava. Foi um caos nesse período. A China fez o quê? Ela se fechou na ZEE e toda a produção industrial, alimentícia e tudo, continuou ficando só dentro dela. O mundo... E ela não, ela continuou ok, ela não sofreu nada. Quando terminou a pandemia, estava mais aliviado, 2022, mais ou menos, a China fez o quê? Abriu de novo a ZEE e as empresas capitalistas puderam voltar e a se desenvolver dentro do território chinês. Eu não tô louco! Lá, galera, eles têm uma coisa bem interessante. Para funcionar, eles precisam de uma coisa chamada de mão de obra barata. O que quer dizer isso? Não sei. Quer dizer que é uma mão de obra sem qualificação. Tipo assim, o cara termina o ensino médio, aí não tem nenhum emprego, não tem profissão, é mão de obra barata. Não é o cara desempregado não, porque o cara está desempregado e tem uma profissão. É a pessoa que não tem uma profissão. Por que eu vou pagar um salário alto a um cara que não tem nenhuma profissão? Não faz sentido. Então a China, ela tem a base dela esse tipo de produção. É mais fácil controlar uma pessoa burra do que controlar uma pessoa inteligente. Então, galera, chegamos ao fim da nossa super revisão. Não pode ser! Eu espero que você faça boa prova. Não se esqueça de tomar banho. Valeu, Sapiens!